Moinho é polo de inovação e desenvolvimento regional da Zona Norte. Vamos conhecer a história do prédio que abrigou a fábrica de moagem de trigo. Projeto leva música e dança para crianças da Zona Norte. E especialista fala sobre quais os passos Juiz de Fora precisa dar para um futuro inteligente. E uma crônica celebra os 174 anos do município. É já já. Eu sou Renata Miranda, fica comigo, porque além deste assunto, temos muito mais para você. Qual o conceito de cidade inteligente? Ela tem eficiência energética, sustentabilidade, transporte com qualidade e planejamento. Parece distante, futuro, só que não é. E é isso que nós vamos te mostrar hoje. E estamos no Moinho, na Zona Norte de Juiz de Fora, um polo de desenvolvimento empreendedor e de inovação, justamente para discutir isso. O conceito de cidade inteligente pode ser muito amplo e envolve um arranjo bem delineado de infraestrutura, eficiência e conveniência. Fomos até a Zona Norte de Juiz de Fora, no Moinho, para refletir sobre a cidade pensada para pessoas. Toda a infraestrutura de cidade precisa provocar uma experiência diferente. Então, pensar a mobilidade urbana, pensar tudo que permeia a vida do cidadão pela perspectiva da pessoa. Então, esse é o conceito em que a gente tenta trazer também dentro do moinho, mas para fora, né? Extrapolar para a cidade. A qualidade de vida da população é garantida por um conjunto de fatores e passa também por experienciar o local onde se vive. Cidades realmente que pensam globalmente, que tragam conceitos de sustentabilidade para a vida das pessoas, que tragam sentidos de experiências culturais, de vivências, de bem-estar através da saúde. Então é um pouco disso que a gente entende que é a cidade inteligente aqui no Moinho. Neste local, agora em obras, vai funcionar a Rua Aberta, uma rua modelo em que o conceito de cidade inteligente é colocado em prática. É uma parceria entre o Moinho e a Prefeitura de Juiz de Fora, e a previsão é que seja inaugurada em outubro deste ano. Então a gente tem uma rua que o nível da calçada é o mesmo nível da rua, onde a gente tem conceitos e soluções baseadas na natureza sendo implementadas. Então tem um caminho das águas que conduz o indivíduo a refletir sobre, de forma consciente, como que ele pode cuidar melhor, né, no dia a dia dos recursos naturais. Então a todo momento a gente promove essa reflexão para provocar a transformação. O envolvimento coletivo é fundamental na hora de pensar a cidade que a gente quer ocupar. Então, o governo, o setor privado, a academia, a sociedade civil organizada, as pessoas, eu acho que todo mundo tem um papel muito relevante nessa perspectiva de pensar a cidade que a gente quer. Qual é a cidade que a gente quer? E como que a gente vai fazer hoje para construir essa cidade? E o reconhecimento do território também é necessário para promover transformação. Toda cidade tem vocações, a gente precisa, qualquer trabalho de transformação, de pensar uma nova dinâmica, como que a gente potencializa aquilo que existe, precisa respeitar e reconhecer as vocações existentes. Então a gente precisa buscar e trazer as pessoas para experienciar, vivenciar, se transformar para a gente poder ampliar essas vocações. A gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco eu volto com a história do Moinho Vera Cruz. Entrevistamos um dos funcionários. Tem também o conceito de cidade inteligente. É no instante só.
passeio do JF Revista de hoje é no Moinho, que fica na zona norte de Juiz de Fora. Um prédio que foi ressignificado. Antes ele era um polo de moagem de trigo, é o antigo Moinho Vera Cruz. E sobre essa história, a gente vai conversar com um dos funcionários do Moinho Vera Cruz, que também foi prefeito de Juiz de Fora, José Eduardo Araújo. Seu José, muito obrigada por ter aceitado nosso convite de participar aqui do JF Revista. E eu quero começar com o senhor perguntando como que foi a sua entrada no Moinho Vera Cruz. Um abraço para você, Renata, para o Zé Antonelli, para a Lília, para todos da TV Câmara. Realmente um trabalho magnífico que vocês vêm fazendo em Juiz de Fora, mostrando a cidade no todo. E aqui, isso aqui não é realmente, para mim, você está entendendo, um momento de entrevista. Isso aqui é a minha vida. Porque eu vim para o Moinho Vera Cruz com 19 anos, 1966 para 67. E aqui, chegando, essa área que você vê hoje toda habitada, você tinha apenas o início do bairro industrial, você tinha apenas a rua Bílio Gomes, que ia até aonde entra hoje o Milho Branco, o Morro do Escorrega, do Sabão lá em cima, e o Jockey 1, que era chamado Jockey do Baninho. O restante, o Nova Era tinha sido proibido de continuar a construção, o Santa Cruz estava começando, você tinha Benfica e Barreira do Triunfo. Então, isso aqui, quando nós viemos para cá, inclusive, teve que mudar o horário do moinho de funcionamento, porque a linha que tinha de Ana, ela fechou. Aí nós passamos a vir de trem. Então, eu tinha o antigo Xangai, então ele parava aqui na estação aqui, pegava a gente para levar 5h30 e parava aqui 7h30. Certo? Então a gente pegava o trem lá na Praça da Estação, a maioria, ou então no Mariano, e vinha trabalhar no Moinho. Posteriormente, as linhas de ônibus voltaram e aí então regularizou. Mas é uma história do Moinho em si, que eu vim para cá, eu já vim como auxiliar de contabilidade, porque eu já tinha formação de contabilidade. E aqui chegando, eu praticamente substituí um grande amigo, que está vivo até hoje, é mais velho do que eu, que é o Zé Luiz Ribeiro, que trabalhava junto com o senhor Morteira, que era o contador geral. E como eu já tinha o curso de contabilidade, então eu passei a ocupar aquele espaço junto dentro da contabilidade. E dali para cima, eu participei praticamente de toda a área administrativa do Moinho. O Moinho, naquela época, os proprietários eram justamente o senhor Gerson Berman e também o senhor Ostrovski. Então o senhor Ostrovski morava na França. Ele vinha uma vez por ano aqui no Moinho e só pegava o ônibus Francisco Bernardino. Aí ele parava, de repente você via aquele homem entrando pelo corredor da administração, era o senhor Ostrovski, que era um dos sócios. Posteriormente o senhor Ostrovski morreu e o senhor Gerson também faleceu. Aí o doutor Jacques Berliner, juntamente com a sua esposa, a doutora Cláudia, que era filha do senhor Gerson, assumiram o Moinho. E aí a história do Moinho começou com um gaúcho que fez esse prédio aqui, acompanhou a construção. Esse prédio começou em 1956 e foi inaugurado em 1958. Então, o doutor Arthur Tisser, ele era engenheiro, ele acompanhou o engenheiro da obra, que era o doutor Duarte. Então, que fez o mesmo tijolo que é feito aqui, que foi feito aqui, do formato alemão, ele foi feito lá na Santa Casa. É o mesmo tijolo que foi feito aqui. Se você observar os dois prédios antigos, eles têm quase que o mesmo formato. Então, isso aí foi um fato que tinha. Então, era um moinho pequeno, era um moinho tcheco, e que depois, quando o doutor Jacques chegou, já era um moinho Golfeto, de linha italiana, que fazia 6 mil toneladas. A indústria mineira de moagem quebrou, o Felício Brandi, veio toda a parte da moagem para Juiz de Fora, que o doutor Jacques trouxe, porque isso aqui era em formato de registro. Igual você tem carta patente para banco, aqui você tinha um registro, porque isso aqui era tudo oficializado pelo governo. Então, na época que falava, por exemplo, que tinha subsídio, o subsídio não era para o moinho, o subsídio era para o povo. Aqui, quando eu trabalhei, eu fiquei 10 anos sem aumentar o preço da farinha. Seu Zé, naquela época, aqui no Moinho Vera Cruz, tinha mais ou menos quantos funcionários? Eram 187 funcionários, porque a resistência a gente pagava. Entre homens e mulheres? Primeiro só trabalhava homem, depois entrou mulher. Principalmente na parte industrial. Foi quando nós fizemos um grande laboratório aqui que fazia todo
o sistema de captação da farinha, fazia análise, fazia tudo, para ter assim, aquela qualidade que nós sempre tivemos. E a qualidade do Moinho Veracruz sempre era uma marca. Você ter, por exemplo, vender farinha para Uberlândia, vender farinha para Andesli, vender farinha para Balduco, vender farinha para os grandes clientes, era uma coisa assim magnífica. O senhor contou para a gente aqui já que o senhor construiu uma carreira aqui, começou como assistente e terminou como superintendente. Sente saudade dessa época? Eu trabalhei aqui, na realidade, 28 anos. Eu aposentei e 32 que eu ainda fiquei. Porque naquela época, como eu falava, o Sarney fez aquela parte, eu dei aula durante 22 anos e trabalhei também na rádio. Então, com isso, 28, mais eu tinha 22, ficou a metade, com mais 11, mais 4 ou 5 de rádio, a minha aposentadoria deu 44 anos. E eu saí praticamente com 28 dias, eu estava aposentado pelo INSS. E, continuando com a carteira normal, foram mais 4 anos, foi quando, então, em 1997, eu aposentei. Aí eu aposentei e fui fazer aquilo que eu gostava, que eu já fazia, que era política. Foi quando, então, eu saí candidato a prefeito em 2000, posteriormente eu vim com o Roberto Bejani ser candidato a vice-prefeito e acabei finalizando como prefeito durante 7 meses. Então, era uma das melhores empresas da cidade, então? Era uma das melhores. Na parte, por exemplo, só para você ter ideia, era que pagava mais ICMS, junto com a Coca-Cola, que a Coca-Cola tinha 1.000 funcionários, certo? E era juntamente com a Facit, que era a fábrica de máquinas, mas não tinha tanto o ICMS. E a parte de luz aqui, porque aqui funcionava, por exemplo, 24 horas. E você tinha uma linha verde, que era a partir das 19 horas, para facilitar o custo. Mas era a conta mais cara que existia na Companhia Mineira de Eletricidade, era a conta do moinho. Então, era uma empresa que tinha poucos funcionários em comparação, quase 190, que depois caiu mais ou menos para 120, quando nós acabamos com a resistência. Então, é um fato assim, que era uma empresa totalmente forte, no sentido, naquela época, isso há quantos anos atrás, a gente já vendia 6 milhões de dólares. E para a gente encerrar, para o senhor hoje, vir aqui revisitar essa estrutura, lembrar de toda essa vivência, como que é? Para mim é uma emoção muito grande. Eu, inclusive, me convidaram para vir na inauguração, eu não tive espírito de vir na inauguração. Então, diversos colegas têm aí o seu depoimento, aqui, o retrato e o depoimento, mas eu me emociono muito, como eu estou emocionado aqui. Eu vim aqui por causa de você. Você está entendendo? Uma pessoa que eu conheço, que eu gosto, e a gente sabe mais o pessoal da TV também, que nós fizemos já diversas entrevistas. Isso aqui me emociona muito. Você está entendendo? Porque me faz eu lembrar um fato que foi a minha vida. E eu tenho que agradecer muito, principalmente com quem eu trabalhei, com o senhor Adolfo, com o senhor Morteira, com o senhor Vasco, com a Lois Moore, com todos que realmente faziam o moinho, mais a parte do Rio de Janeiro, e em especial o doutor Jacques Berlini, que é uma pessoa, a doutora Cláudia, que é a esposa dele, que é uma pessoa que eu estimo muito, e realmente foi uma pena isso aqui ter acabado. Seu Zé, mais uma vez, obrigada pela deferência, eu vim rememorar tudo isso, é uma história rica, a gente agradece, a gente aqui no JF Revista. Eu que agradeço. A gente já falou aqui no início do programa sobre cidades inteligentes. É um conceito que a gente ainda pensa que está no futuro, mas não. Já tem municípios do Brasil que aplicam certos avanços tecnológicos, sobretudo, que vão possibilitar essa inserção num futuro mais sustentável. Eu vou conversar sobre esse assunto com 2 professores e pesquisadores da UFJF. É o Mário Dantas e o Cristiano Casagrande. Vou começar pelo Mário, que vai trazer para a gente exemplos de fora da cidade, fora aqui de Juiz de Fora, fora do estado, inclusive, não é isso, Mário? Isso. Quando a gente fala de cidades inteligentes, nós estamos falando basicamente em pessoas, processos e tecnologia. Muito importante a gente entender isso e ocorre no Brasil, lá fora, já um esforço bastante grande nesse sentido. De quê? A gente vai falar de transporte, segurança, iluminação, de todas essas dimensões que uma cidade tem. Então, para que isso aconteça, primeiramente a gente precisa ter a participação das pessoas. As pessoas vão ser literalmente um insumo que nós vamos ter nos processos que vão ser baseados, vão ser, vamos dizer assim, lastreados
pela parte de tecnologia. É muito comum confundir a tecnologia, que a tecnologia faz a cidade ser inteligente. Negativo. Quem faz a cidade ser inteligente é, na verdade, a inteligência natural, né, que vai criar processos, e a partir daí a gente pode criar as inteligências artificiais, tudo que a gente imagina de, vamos chamar, pirotecnia na forma de tecnologia da informação. Aqui no Brasil existe já uma competição bastante grande, no bom sentido, de várias cidades que participam. Todo ano a gente tem um ranqueamento das cidades. Uma coisa que é muito importante a gente perceber é que, no final das contas, todos nós ganhamos. E eu tenho tenho 2 exemplos que eu posso citar, um aqui lá fora, né? Vou citar lá fora primeiro, da Itália, da cidade de Bolonha, onde a gente tem parceria e tal. Eles tinham um problema de transporte urbano. Quais são os ônibus que saem, de onde que eles vão, qual é a frequência. Aí distribuíram dispositivos que pudessem ser verificados pelos alunos, autorizados com certeza, né? E a partir daí se viu o fluxo de deslocamento. Tanto para ir, depois para voltar, e depois eles têm uma coisa também chamada barzinho, que nem o nosso aqui. No final do dia os alunos voltavam. E com isso, a malha viária dos ônibus foi baseada, a tabela lá, nesse tipo de abordagem. A gente colocou a Cidade Inteligente Florianópolis. Tem um projeto muito legal que eu aconselho todos a acessarem, que chama Participac Brasil. E ali a gente tem iluminação, segurança, reciclagem, a gente tem Life Labs, laboratórios vivos que podem ser, e todos os conhecimentos, uma coisa que é muito importante todos entenderem, todos os conhecimentos agregam, não necessariamente de especialista, por exemplo, na área de computação ou de engenharia. Resumindo, é planejamento com essa união de todos para garantir qualidade de vida. Exatamente isso. E a eficiência energética é um dos pontos numa cidade inteligente, porque garante inúmeras coisas. E sobre isso eu vou conversar com o professor Cristiano Casagrande, que é especialista nessa área. Não é isso, professor? Eficiência energética é importantíssimo. Com certeza, né? Porque nós estamos gastando energia o tempo inteiro, e se nós conseguimos otimizar esse uso da energia, isso traz benefícios para todo mundo, né? E no caso, por exemplo, a iluminação pública é um sistema que tem um potencial muito grande de ter aí uma interface com esse conceito de cidades inteligentes, né? Por exemplo, hoje, aqui em Juiz de Fora mesmo, nós estamos observando aí a iluminação a LED se popularizando bastante na cidade. E a iluminação a LED, né, uma luminária a LED, ela não é simplesmente só a fonte de luz, né? Ela agrega ali uma série de funções, uma série de funcionalidades que podem se inserir muito bem nesse conceito de cidade inteligente. Por exemplo, né, um módulo de iluminação pública, uma luminária de iluminação pública, no driver dela, que é a parte eletrônica, ali ela pode agregar, por exemplo, uma função de dimerização, que seria você ter o controle da intensidade luminosa, e você pode ter ali uma função também de telegestão, que seria você fazer o gerenciamento remoto das luminárias. Então, o gestor ele poderia, por exemplo, controlar o nível de iluminação da luminária à distância, e poderia fazer isso nos horários quando não tivesse tanta necessidade da iluminação ser forte, né? Excelente, não para por aí. Aí vai na questão do transporte, moradia, o planejamento urbano com eficiência em todos esses pontos. E o senhor falou do uso da inteligência artificial também nessa formação da cidade inteligente, nessa construção de uma cidade inteligente? Isso, uma coisa muito legal que o Cristiano falou. Vocês pensem, hoje em dia a gente usa muito painel solar, vou colocar em casa. Pergunta de prova. Sua casa tem índice energético? Eu tenho um padrão energético, um índice energético da casa, para que a gente possa, através, sim, usando inteligência artificial, falando assim, olha, aquela geladeira deve ser vendida, porque ela está consumindo mais do que determinados painéis. Então, a gente precisa ter a noção de que a cidade inteligente é feita de pessoas, processos e tecnologia da informação. A tecnologia da informação baseada na transformação digital, dados digitais, muito importante, processamento, essa parte de inteligência artificial, mas principalmente entender que a gente precisa trabalhar com smart buildings. Então é muito importante que a gente entenda, sim, a inteligência artificial vai vir forte, mas para ela vir forte, a gente precisa ter um fundamento básico de captura desses dados, de armazenamento desses dados e processos que nem o Cristiano comentou. É sempre importante a gente estar aqui para discutir esses assuntos de inovação e avanço para todos nós. E a gente vai para mais um intervalo aqui no JF Revista, daqui a pouco eu volto, já.
JF Revista passeia hoje pelo Moinho, que é um complexo de empreendedorismo e inovação na Zona Norte de Juiz de Fora. E a gente vai conversar agora sobre os projetos sociais desenvolvidos aqui na unidade e principalmente projetos de empreendedorismo. Eu vou conversar com o responsável, o André Noronha, que é gerente de comunidade aqui do Moinho. André, obrigado por aceitar essa entrevista aqui no JF Revista. É um prazer para a gente receber vocês. E eu queria saber de você o seguinte, como que acontece essa inserção do Moinho junto à comunidade da Zona Norte? O Moinho acredita numa cultura de prosperidade, né? Onde a gente começa em ondas. A gente acredita que se a comunidade é próspera, a cidade é próspera, todo mundo é próspero também. E para provocar essa transformação que a gente quer inspirar nas pessoas, a gente desenvolve alguns projetos culturais com outros parceiros, né? Todo movimento que a gente faz é um movimento de colaboração, a gente atrai aí outras parcerias para desenvolver oficinas de dança, oficina de música, oficina de capoeira. A arte, a cultura, ela tem um potencial e um papel transformador na vida, principalmente da criança, do adolescente, mas também a educação e o empreendedorismo. A gente também coloca dentro dessas duas pautas esse poder de dar autonomia, né? De levar o cidadão a buscar pela autoestima e pela prosperidade. Então a gente hoje, né, tem uma rede aí com mais de 500 empreendedores locais, onde a gente promove capacitação, workshop, a gente faz programas de consultoria, de mentoria, para, né, em ondas, fazer com que essa transformação aconteça. Então a gente tem diversas ações aqui no Moinho hoje, a gente atende aí, impacta, né, diretamente mais de 1.000 pessoas dentro de todos esses programas, sejam culturais, esportivos. A gente acredita também muito no esporte, mas como saúde do corpo, saúde do bem-estar. Então a gente vem desenvolvendo aí algumas ações ao longo desses últimos anos para desenvolver tanto essa comunidade, a Zona Norte de Juiz de Fora, mas também aberta a toda a cidade. Então, a gente já discutiu o impacto social do Moinho em relação ao empreendedorismo. E agora a gente vai conversar um pouco sobre esse impacto social do ponto de vista cultural e esportivo. Eu vou conversar com uma coordenadora da Escola de Música aqui do Moinho, que é a Patrícia Guimarães. Patrícia, eu te agradeço, antes de mais nada, por participar do JF Revista, que é um programa que tem espaço para isso mesmo, para mostrar essas boas iniciativas que acontecem aqui em Juiz de Fora. E eu quero saber de você, antes de mais nada, qual que é esse impacto social que as escolas de música e cultura, de forma geral, oferecem para essas crianças aqui da Zona Norte da cidade? Nós somos a Escola de Música Dub Dogs. Renata, obrigada pelo convite. E estou na coordenação pedagógica de mais ou menos 120 crianças, sendo que elas são atendidas em duplicidade de instrumentos. Então, nós acabamos tendo 200 atendimentos específicos na área de música. O que nós percebemos é que as crianças chegam para a aula, às vezes com um semblante triste. Você vê assim, um pouco daquela ausência de o que será, né, do meu futuro. E durante a aula, a gente costuma registrar o semblante das crianças. Então, elas entram tristes, por exemplo, na aula de violino, e o semblante vai se transformando na aula. Então, durante os sons, durante a atividade, elas vão se descobrindo, né, como pertencentes a um espaço que elas podem conquistar, né, independente de qualquer circunstância, né, da vida. As atividades culturais, elas permitem isso. E elas permanecem aqui mais ou menos quanto tempo? A Escola de Música já tem 2 anos. Já temos uma aluna de canto que já faz show, né, em companhia da mãe, ela já faz show do estilo sertanejo. Temos um aluno de canto lírico que já está em um coro reconhecido da cidade, já com uma perspectiva de ganhar uma bolsa até para fora, porque a voz dele é rara. Isso foi uma descoberta nossa na escola aqui, a gente tem muita alegria, né, nesse trabalho. E você percebe esses caminhos, né, que a cultura traz para qualquer pessoa que se disponha a
investir, né, e a investigar os instrumentos. É uma transformação, não é? Muito, muito. Já dá para a gente mensurar a transformação na vida dessas crianças que começaram aqui nos projetos e hoje estão já entrando, se inserindo também no mercado cultural? Sim, essa é uma que já fazendo shows, né, ela já tem um retorno financeiro. A escola também tem um acompanhamento psicológico com as crianças que acabamos investigando, né, e percebendo no comportamento dela que ela precisaria de um acompanhamento. E já temos esses alunos indo para estudos de instrumentos, né, violão, os DJs. Nós temos um DJ que já está fazendo apresentação, ele já tem um canal dele no Instagram, então, quer dizer, a linha dos Dub Dogs, né, já vem também forte aí os DJs na escola de música, já vai lançando os meninos para o mercado de trabalho. Ou seja, é a proposta inicial do Moinho de inovar, inserir e promover a transformação. Isso, estamos bem dentro desse viés, né, do Moinho. Joia. Patrícia, agradeço a sua entrevista, obrigada por ter vindo aqui no JF Revista. Um prazer, muito obrigada pelo convite. Juiz de Fora celebra no próximo dia 31 de maio 174 anos. É uma cidade que tem importância histórica, econômica e política, não só para Minas Gerais, como para todo o Brasil. Este é um olhar apaixonado meu que nasci aqui. Mas e quem vem de outros municípios? O que reconhece em Juiz de Fora? O que faz dessa cidade ser diferente? A gente vai descobrir isso agora numa crônica que celebra o aniversário da cidade. Se existe o melhor lugar para conhecer na cidade, nem quem nasceu, nem quem é de fora consegue cravar uma resposta. Uma coisa é certa, tem opções para o que fazer em Juiz de Fora. O lugar onde já foi considerado polo têxtil, das malharias e indústrias, hoje pode-se dizer que é a JF dos estudantes, dos aposentados, do comércio, da gastronomia, da boemia, do turismo. Juiz de Fora também é do entretenimento. É por esse viés o tour pela cidade. O Museu Mariano Procópio é lembrança de todos que conhecem o município. As imagens se misturam entre o parque, com o Lago Central, os cisnes, os pedalinhos e o castelo. É assim que o eu criança, de pessoas que nasceram e cresceram em JF há um tempo, via a Casa de Veraneio dos Ferreira Lage, o segundo maior acervo imperial brasileiro. Desde 1915, faz parte da história do Brasil. Quem é de fora de Juiz de Fora e vem para cá, precisa entender que ir para o centro é chegar na metade dos 6 quilômetros de extensão da Avenida Rio Branco. Ao contrário do que rezava a lenda, não é a terceira maior em linha reta da América Latina. Ela é a principal da cidade. De um lado dela, pulsa uma parte da economia de JF. É o coração comercial que ainda dá vida ao entretenimento. O Cine Teatro Central recebe diversos espetáculos, shows, eventos corporativos. Quem é de fora de Juiz de Fora também concorda quando conhece. É um dos teatros mais bonitos do Brasil. Do outro lado da avenida, mais um lugar para entreter. Um conglomerado verde em meio a arquiteturas de prédios, ora modernos, ora antigos. O Parque Alfield é ponto de passagens e encontros das diversas gerações. Por falar em local para se encontrar, o eu criança de quem é da cidade, quando passa por aqui, bem se lembra do desejo que tinha em fazer parte do seleto grupo de estudantes que frequentam diariamente o lugar. A Universidade Federal de Juiz de Fora, além de ser parte da educação e formação profissional do município, também é local para se entreter. Por aqui, o saber se mistura com o lazer para crianças e adultos, um ponto de encontro em contato com a natureza. Próximo ao UF, como é apelidada até para quem é fora de Juiz de Fora, fica o ponto mais alto da cidade. Foi inaugurado em 1906 como Morro da Liberdade. Oficialmente é Morro do Imperador,
Para o Eu Criança, de quem é daqui, sempre foi Morro do Cristo mesmo. Um lugar turístico que recebe gente de fora e arranca elogios por essa vista panorâmica. A cidade ainda tem um jardim botânico, um dos maiores remanescentes de floresta atlântica em área urbana do Brasil. Quem é de fora de Juiz de Fora vai ter a oportunidade de se conectar com um espaço público de preservação e conservação da sociobiodiversidade. Um ecoturismo para entreter e de forma gratuita. Num todo, dá para colecionar memórias e experiências por onde passar. O Eu Criança, de quem nasceu em JF, guarda nas lembranças os lugares que existiram e passaram a existir ao longo desses 174 anos de vida. Quem é de fora de Juiz de Fora vai concordar. De fato, não existe o melhor lugar para se conhecer na cidade. A ideia é desfrutar das opções e vivenciar as curiosidades que cada ponto de JF tem para oferecer. E celebrando o aniversário de Juiz de Fora, o JF Revista termina aqui. Eu volto na próxima semana. Acompanhe a nossa programação aqui no 35.1, a JF TV, o canal de TV Legislativa da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o nosso canal no YouTube, o Câmara Municipal JF. Eu espero você na próxima semana. Até lá!